Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, encantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Só quem foi atraído pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. As vozes somente. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Tudo por Ele, para Ele e por conta dele. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez, faz e fará por cada um de nós. Nesse momento agora nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos que o Senhor, por favor, aquiete os nossos corações, as nossas mentes possam ficar também bem atentas, bem alertas, Senhor, àquilo que a tua palavra tem para nos comunicar, para nos ensinar, para nos advertir.
nós queremos te pedir, Senhor, agora que o Senhor perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e fale conosco. E que tudo que acontecer aqui seja na tua presença, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Tem algo que vocês mais têm visto ultimamente, é esse objeto aí, né? Esse objeto é um objeto que quando a gente não vê em algum lugar, é que a gente até fica procurando. Aqui não tem. Então, alguns lugares também já se cansaram. E no shopping, por exemplo, tem que medir tão rápido que não dá tempo. Então, acho que ela até brinca assim, pode passar, mas nem dá conta de saber quem pode e quem não pode. Mas, só para a gente começar e lembrar, hoje vocês vão demorar muito a achar o livro da mensagem, porque está em Apocalipse. Então, podem procurar na Bíblia, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Aí, Apocalipse, capítulo 1, não é a mensagem, só para dar para vocês, todo mundo já leu Apocalipse, eu tenho certeza, mas a palavra de Deus é viva, e cada vez que a gente lê a palavra de Deus, ele fala aquilo que nós precisamos no momento, de outra maneira, da maneira que a gente precisa ouvir. Então, o assunto hoje não é Apocalipse número 1, mas nós vamos ver o que diz no capítulo 1, só um pedacinho. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, do anjo, o seu servo João soubesse destas coisas. Só aí. Então, foi uma carta, né? Foram 7 cartas. Hoje, a gente vai pensar, primeiro, pelo tema, vocês já vão até descobrir que carta é. Qual é a sua temperatura espiritual? Por isso que eu coloquei aquele medidor ali de temperatura. E parece que alguns de nós está fazendo igual ao shopping ou às lojas que fazem de qualquer maneira a medição. Não fazem corretamente para ver se realmente a temperatura está alta ou baixa, mais ou menos, e vai deixando. Parece que nessa igreja vocês vão ver o que vai acontecer em relação, vão lembrar a temperatura das pessoas. Agora, só que não é essa, é a temperatura espiritual, é o assunto. E atualmente, a gente vê crente que sabe que Jesus é o Filho de Deus, que é o Deus verdadeiro, sabe que Jesus morreu por aqueles, por todos, por toda a humanidade. E agora, pensando no cristão, sei que Jesus morreu por mim, ele é santo, ele não tinha pecado nenhum e fez esse sacrifício para que eu pudesse ter a vida eterna e você também. Porém, não vivem a paz. Jesus é o príncipe da paz, está escrito na palavra. Se eu declaro que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, então eu preciso viver a paz. A despeito de tantas coisas que têm acontecido, eu preciso viver a paz. E você também. Mas, na verdade, nós temos visto que isso não tem acontecido.
E em Apocalipse estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou a João, como eu li no 1, e através do anjo de Deus, ele manda falar o que ele queria que João soubesse. Eu não sei se está com muito eco, não sei se é para mim, então tá bom. Então, hoje a gente vai abrir, então, o capítulo 3. O 1 foi só para entender isso, para quem vem pela primeira vez, tem gente que é nova na fé. Então, o que é Apocalipse, né? Então, esse último livro, João, o apóstolo João, ele estava preso solto, assim, numa ilha que ele não poderia sair dali, na ilha de Patmos. E ali ele teve essa revelação do Senhor, para que mandasse, para que ele falasse para todos, que chegou até nós. Agora, de novo chega até nós. E para quem nunca teve oportunidade de ler o Apocalipse, hoje vai ouvir pela primeira vez, talvez. Então, por isso a gente precisa estar bem atento. E se alguns versículos, ou quase todos, eu não vou colocar primeiro o texto todo, mas de acordo com o que eu for colocando, eu vou deixar na tela, porque eu coloquei tudo na nossa linguagem. Nossa, porque a linguagem que a igreja, a comunidade batista oceânica, escolheu para usar foi a linguagem de hoje. Então, está tudo nessa linguagem. E estão escritas, né, as coisas que Jesus ele revelou para João através do anjo. E a igreja que nós vamos ver hoje é a última, a sétima, a igreja de Laodiceia. E olha só, é a última igreja. Eu acho que é um texto muito pertinente ao tempo que nós estamos vivendo. A gente acorda com uma notícia, dorme com outra, acorda com outra, totalmente diferente, aí tem sido assim. Ou a gente nem precisa ficar olhando, né? A gente fica sabendo, de alguma forma chega. Então, nesse texto, primeiro onde ficava Laodiceia. Laodiceia ficava na Ásia Menor, mas exatamente hoje, aonde fica a Turquia. Então, a cidade está em ruínas, Laodiceia, mas ali ficava essa cidade de Laodiceia, onde hoje é a Turquia. Aí já dá por quê? Já dá para a gente imaginar mais ou menos os costumes, né? Na Ásia Menor. Então, para a gente já ir entendendo. E nesse texto agora, né? Jesus ele vai nos ensinar por que nós perdemos a paz. E a gente vai prestar bastante atenção, porque tem advertências. Eu separei pelo menos 3 advertências que ele faz, que nós precisamos estar atentos a essas advertências, para que nós não façamos e para que não aconteça conosco o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Bem, a primeira advertência, a gente vai no capítulo 3, versículos de 15 a 16, e aí eu coloquei, aqui eu pulei, porque eu já adiantei, né, a cidade de Hierápolis, para ficar registrado. Ela era famosa por suas fontes de águas quentes. A cidade de Colossos, famosa por suas fontes de águas frias. Próximo a essas cidades, ficava Laodiceia, que não tinha fontes de águas quentes nem frias. As águas que chegavam a Laodiceia, elas vinham por meio de aquedutos e chegavam mornas em toda a cidade. Também, obviamente, na igreja que ficava na cidade. Os aquedutos, eles ficavam debaixo do sol. Até poderiam colocar uma terrinha assim por cima, mas imagina na Ásia Menor, aquele calor
tipo hoje, mais um pouquinho, uma sensação térmica de 43, assim, e aquele aqueduto está lá, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todo dia também está lá, o aqueduto. E a água está passando. Então, acho que eu não sei exatamente quantos quilômetros que dava. E eu tenho ali a foto só das ruínas que sobrou de Laodiceia. E aí a gente também vai prestar atenção, porque essas cidades que agora são só ruínas, a gente vai ver o que ela já foi. O que ela já foi. Então, vamos ler no capítulo 3, versos 15 e 16. A primeira advertência que nós vamos ler esses capítulos é: cuidado com a indiferença a Jesus. Ah, que isso? Quem que é indiferente a Jesus? Estou falando diariamente. Diariamente. Então, vamos lá na leitura. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Gente, imagina Jesus falando para você: é morno, você não é frio nem é quente, então eu vou vomitá-lo da minha boca. É muito forte essa expressão, é muito forte. E outra coisa que para as outras igrejas sempre tinha um elogio. Laodiceia não tinha elogio nenhum, absolutamente nenhum. E só em saber, imagina uma igreja sabendo que Jesus vai vomitá-la, porque ela é morna. Porque ele diz: quem dera que vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. A gente perde a paz por causa exatamente da mornidão. É morno demais. Acorda, levanta, vai fazendo as coisas, nem lembrou de Jesus, nem falou oi para ele, nada, nem está aí para ele, está mais preocupado com outras coisas, com outras atividades, com outros negócios, ou com qualquer coisa, mas não teve tempo de falar, pelo menos: Senhor, te dou graças, porque eu acordei. Porque tem muita gente que não está acordando, tem muita gente que está entubado, tem muita gente que está com câncer terminal, num leito de hospital e outras coisas mais, uma depressão profunda, nem acorda. Então, ele diz isso. A mornidão espiritual. Você já está tão à vontade com Jesus, está tão satisfeito com as coisas, que você fica morno. E isso é tão sério que a Bíblia usa aquela expressão do versículo 16, que vai vomitá-los da boca. Como a igreja de Laodiceia entenderia esta questão? Vamos imaginar que nós somos a igreja de Laodiceia. Se Deus quiser, em nome de Jesus, você não quer ser a igreja de Laodiceia. Eu não quero ser a igreja de Laodiceia. Ser vomitada por Jesus, não dá. E como é que a gente ia entender essa questão? Essa expressão, que vomitá-la, ela vai de contexto, que já mais ou menos eu comentei, que não é quente nem é frio, é morno. Algumas pessoas, quando querem vomitar, quem está de ressaca, ou então quem está com algum problema, comeu alguma coisa que sabe que precisa botar para fora, pelo menos os meus avós falavam isso.
bota água morna com sal, quando bater no estômago você vai vomitar. Eu nunca experimentei, mas talvez seja assim. Então, essa expressão, Jesus usou essa figura tirada da geografia da região, primeiro, a cidade que eu já expliquei, aquela cidade de Hierópolis, que era famosa pelas fontes de águas quentes, e a cidade de Colossos, que era famosa pelas fontes de águas frias. Gente, eu fiquei assim, maravilhada de ver, né? Como Jesus usou, ele sempre faz isso, mas aqui ele usa coisas, situações que a pessoa está vivendo, que ela conhece muito bem. Ele não fica falando coisas difíceis, coisas que as pessoas vão ter que interpretar, ter que pensar, não. Ele sabia que ali era muito fácil entender, porque eles viviam no físico, aqui na terra, este tipo de situação de água morna. Mesmo sem sal, já bebeu uma água morna? Com limão? Dizem que emagrece. Deve ser morna, deve ser tão ruim que até quem é gordo fica pensando 10 vezes se vai experimentar. Eu não tive coragem ainda de experimentar morna com limão. Mas, então Jesus, ele fala de uma forma que aquela igreja ia entender muito bem o que estava acontecendo. E as águas que chegavam então em Laodiceia, elas vinham através daqueles aquedutos. Chegando lá, a água era morna. Para beber dessa água morna, os moradores, o que eles faziam? Toda a água da cidade era morna. Como é que eles vão beber? Eles tinham vasilhas de barro, colocavam a água morna em vasilhas de barro, pegavam essas vasilhas de barro, colocavam à sombra, para depois, eles deveriam ter uma quantidade grande de vasilhas de barro, porque era muito calor lá, acabavam aquelas, eles usavam outras vasilhas, a noite toda ficava mais fresco. Então era assim que eles viviam, porque não tinha outra maneira de tomar esse tipo de água. E então eles deviam ser muito pobres, porque tinha que ter vasilhinha de barro para beber. Muito pelo contrário, era água, a água era assim. Então eles precisavam fazer isso. E eles deixavam, né, essa água morna ficar fresca, pelo menos, para beber. Eles eram indiferentes, esses cristãos de Laodiceia, dessa igreja. Não estavam nem aí. Todo mundo crente. Todo mundo crente, todo mundo cria em Cristo, todo mundo sabia que Jesus era o Senhor, todo mundo tinha uma convicção sobre essa realidade, mas eram indiferentes, estavam totalmente indiferentes a Jesus. E aí, eles eram cristãos de rótulo. Já viu? Muitas vezes, na garrafa que você compra ou na lata, tem um rótulo que fala algumas coisas que nem são verdadeiras. Sabiam disso? Outras são, mas com aquelas letras minúsculas. Eram cristãos de rótulos. Não verdadeiramente, fervorosamente, o fervor deles tinha murchado, tinha caído. Ah, por que será? Será que é porque eles tinham vasilhas de barro? Não. Eles viviam um cristianismo sem paixão. Vamos supor que um laudicense estivesse em algum lugar, e aí ele via uma oportunidade de falar de Jesus para a pessoa que não era crente, que não era convertido, um judeu lá qualquer, que não cria em Cristo como Filho de Deus. Aí ele... vou falar não. Vamos supor que estivesse com a esposa. Vou falar não, fala você. Não, dá. Pô, prega para ele, fala alguma coisa. Não. Deixa para lá. Ele depois vai saber de qualquer jeito. Estava assim, vivendo dessa forma, sabe? Totalmente morno. E a gente perde a paz justamente por causa dessa indiferença que a gente tem com Cristo Jesus.
pode ver se está faltando paz no seu relacionamento, se está faltando paz na sua vida, se está faltando paz, se você está procurando a paz e está em conflito, não está em paz, com certeza é porque você está negligenciando, é porque você está distante de Jesus, você sabe que Ele existe, que Ele está presente, que Ele é tudo que Ele diz que é, mas só que você está na sua, não está com Ele, Ele está ali a qualquer momento, você sabe também que Ele, quando você precisa, você pede, mas está tudo bem e você deixa Jesus para lá. E acontece que, por que a gente fica indiferente? Por que isso acontece? Vamos ver o versículo 17. Vocês podem ler juntos, para vocês mesmos ouvirem. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Nossa! Eles eram muito ricos. Os laodicenses eram muito ricos. Essa cidade, ela ficava na situação geográfica que tinha perto de portos, passavam pessoas por ali, vendendo, comprando, tinha muito ouro, muito dinheiro passando, circulando por ali, e eles eram ricos. E sabe, quando a pessoa tem muito, ela fala, eu não preciso de Jesus, eu tenho muita saúde, eu tenho muito dinheiro, eu não preciso de nada. Era assim que os laodicenses estavam vivendo. A igreja, a Bíblia foi escrita para nós, os cristãos, não foi escrita para o mundo. Aqueles que se convertem, que leem a palavra é para nós. Então, nós precisamos ver se precisamos ser advertidos hoje por causa disso. Porque riqueza também, gente, o padrão de riqueza é muito diferente de um para outro. Há pouco tempo, muito pouco tempo, nem sei se aquilo é propaganda, se é verdade ou não, mas mostraram uma casa de Neymar. Sei quantos aqui viram. Só de quarto para hóspede tinha 10, fora a casa que tinha 6 suítes. Era um negócio, tem que ir de helicóptero. Então, comparando com um padrão de Neymar, todo mundo aqui é muito pobre. Então, assim, depende muito do padrão que se diz para a riqueza. Mas lá em Laodiceia, ninguém precisava mendigar o pão, ninguém precisava pedir dinheiro emprestado, todo mundo estava muito bem de vida. E então o versículo 17 diz isso. E no 18, fala assim, portanto, olha Jesus falando, hein? Aconselho que comprem de mim, de Jesus, ouro puro, para que sejam de fato ricos. Então Jesus está falando, vocês pensam que vocês são ricos porque você tem esse dinheiro, essa vida boa? Vocês não são ricos nada. Comprem de mim ouro puro, para que sejam ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. E aí, de novo, olha que interessante. Sabe, ouro puro é a fé. Algumas pessoas, alguns estudiosos falam que é o próprio Jesus. Aí o próprio Jesus vai ser tudo, ele é tudo. Mas o ouro puro é a fé. Se você não tem fé genuína, fé mesmo, se você não crê de verdade, você está se enganando. Você precisa comprar de Jesus fé. Por quê? Não somos nós que temos fé. Eu não falo assim, agora eu quero ter fé, estou cheio de fé. Não. É o próprio Senhor que me dá a fé para crer nele. Eu dependo dele para tudo. Eu dependo de Jesus para tudo. Ele diz, sem mim nada podeis fazer.
E se eu me lembro desse versículo, que o próprio Jesus fala isso quando estava aqui na terra, eu preciso dele para tudo, porque sem ele eu não posso fazer nada. E Jesus, então, ele mostra a indiferença dos laodicenses em relação a ele, que era por causa da altivez deles. Todo mundo que tem muito dinheiro, muito isso, muito aquilo, eles ficam se achando, né? Chega a ter até uma pose diferente, fala diferente, eu sou, eu tenho, eu estou podendo, eu estou por cima da... Então, Jesus faz esse alerta. A cidade de Laodiceia, mais uma notícia da cidade, né? Ela era tão rica, mas tão rica, porque ela tinha um centro bancário. Todo o dinheiro da Ásia Menor se concentrava em Laodiceia. Então, ela era tão rica, que no ano 60 da nossa época, logo depois de Cristo, 60 anos depois de Cristo, houve um terremoto em Laodiceia. Balançou, caiu um monte de coisa, quebrou um monte de coisa. Eles não precisaram, não quiseram, porque eles eram arrogantes, altivos, se achavam muito, não pediram dinheiro ao César, ao imperador, a Roma. Não pediram. Quem mandava aqui nessa época que a gente está estudando é Roma. Roma era o império. Roma era tudo nessa época. E parece que é a época de Nero. Eles não precisaram. Eles reconstruíram a cidade com os próprios recursos, sem pedir ajuda a ninguém. E ainda ficou com muita grana. Eles eram assim, não precisamos pedir ajuda a ninguém, nós temos para fazer nosso reparo aqui. Mas a verdade é que os bens deste mundo, eles nunca poderão substituir os bens espirituais. Qualquer que seja o bem nesse mundo que você tenha, por mais caro que ele seja, por mais lindo que ele seja, ele nunca poderá substituir um bem espiritual. E aí, por isso ele diz no 18, portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, ele está falando da fé. Lá no 18b ele diz, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Interessante. Por que ele fala isso? Laodiceia, ela era, vamos dizer, hoje, Milão, Paris, Milão, Nova York também, que ditam a moda no mundo. Na época era Laodiceia. E aí Jesus sabia muito bem que eles entenderiam quando Jesus dissesse que eles estavam nus. Eles tinham uma lã negra, e eles também tinham uma técnica de tingimento de pano, de tecido, e de lã também. Então, o que eles faziam? Eles tingiam. A única cidade que tinha panos diferentes, com cores diferentes, era em Laodiceia. Então, se alguém quisesse comprar uma roupa para chamar atenção, para ficar na moda, era Laodiceia. Alguém quisesse um estilo muito na moda, tinha que comprar de Laodiceia. Tinha que ser de lá. E aí Jesus faz a comparação. Quer dizer, o lugar que dita a moda, o lugar que tem muito tecido, que tem muita lã para vestir, ele diz que as pessoas estão nuas. Porque elas entenderiam muito bem essa comparação. E também, comprem também colírio para os olhos, a fim de que vocês possam ver. Por que ele disse isso? Laodiceia também ela era muito importante na medicina. Tinha uma faculdade de medicina na cidade de Laodiceia,
que era os médicos se formavam em oftalmologista. Olha como Jesus é maravilhoso. Como ele fala de forma que aquela pessoa que mora ali, poxa, entenderia muito bem. Vocês têm... E eles que inventaram o colírio, que curava muitas doenças de olhos. A pessoa tinha, não sei quais eram, mas aquele colírio, eles eram, quando a pessoa usava, ela melhorava muito. E só tinha em Laodiceia. E justamente ele fala para as pessoas: comprem colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Então ele faz toda essa comparação. Por que será que ele fala isso? Então, eu já falei, porque Laodiceia era um centro comercial, industrial, e no 18, e no colírio, que era um lugar onde que desenvolveram o colírio. Hoje, se a gente tem colírio, tudo começou em Laodiceia. O colírio de lá era tirado do pó frígio. Então, desse pó, eles faziam esse colírio. Agora, a segunda advertência que Jesus faz para Laodiceia. O pai que ama disciplina o filho. Agora, pais atentos. O pai que ama disciplina o filho. Hoje a gente tem visto que os filhos, praticamente, eles é que mandam na casa. Os pais obedecem. E a palavra de Deus é bem clara o tempo todo que não é assim que funciona. Que se viver assim, vocês estão contrariando a palavra de Deus. Estão vivendo de forma totalmente diferente do que Jesus nos ensinou. Então, essa outra advertência. Ele diz assim no 19: eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Ele não está falando para a criancinha, ele está falando para os... A igreja somos nós, né? Ele está falando para os laodicenses, para os crentes daquela igreja que ficava em Laodiceia. E está falando para nós hoje. Mas preste atenção, pai. Nós precisamos, a criança ela tem que entender, até porque quando ela é muito pequena, ela nem sabe, tudo é muito abstrato para ela não sabe nem falar, ela não entende como ela deve se portar, ela não aprendeu ainda. E se ela não tiver disciplina, se ela não for educada, não com surra, ou bater a criança até ela parar de falar, ou então outra coisa, alguma coisa, não, ela não sabe o que é não, nem nós sabemos que a palavra não tem significado que você possa entender ou explicar. Então é chegar para a criança sempre e falar: meu filho, minha filha, isto é perigoso para você, isto não faz bem, isso vai fazer dodói, dependendo da idade da criança e assim por diante, quando ela for crescendo, falando, explicando que é perigoso. Aí eu coloquei aqui, todo pai e toda mãe já viram uma criança pequena querendo colocar o dedo na tomada. Aí o pai vai, ou a mãe, o pai geralmente, vai ali no Cerqueira, compra uma pecinha, que eu não sei o nome, que é tapa-buraco de tomada, vamos dizer assim. Só que os pais taparam todas as tomadas da casa dele, mas saíram com o filho para ir na casa do tio. O tio não tem criança, as tomadas estão lá. Aí eles estão conversando, a criança vai lá botar a mão. Quando o pai vê, ou a mãe vê, dá um tapinha na mão da criança. Você vai fazer dodói, vai doer sua mão, vai fazer muita dor, vai te causar dor. Por quê? Porque se ela não for repreendida por esse tapinha, daqui a pouco ela vai enfiar o dedo na tomada mesmo e vai ser, não vou dizer assim, eletrocutada, mas vai levar um choque, que vai doer muito mais do que uma palmadinha que o pai ou a mãe vão dar naquele momento. Então, às vezes, a mãe dando esse tapinha na mão,
para que a criança não leve um choque, porque o tapinha, ele vai doer muito menos do que um choque. E, no nosso caso de adultos, às vezes, Deus chacoalha a nossa vida e a gente não entende. Por que Deus está fazendo isso? O que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo, está acontecendo tanta coisa, por que será? Pergunte a Ele. Se coloque aos pés dele, com humildade e reverência, e pergunta para ele: Senhor, meu Pai, meu Deus, isso está acontecendo comigo por quê? Aonde eu estou errando? Eu estou indiferente, em que ponto? O que eu preciso fazer? E aquieta o coração, espera ele falar. Você vai entender o que ele precisa te ajudar, porque ele só faz para o nosso bem. Então, essa chacoalhada, a gente precisa ver que aí tem gente que já acha logo que é o diabo. Ah, o diabo está fazendo, o diabo é bom? Não, é terrível. Mas o diabo não pode tocar em nós sem a permissão do Senhor. Ele não pode entrar no nosso corpo, porque dentro de nós mora o Espírito Santo de Deus. Agora, Deus pode dar uma chacoalhada para que a gente acorde, para que essa insensibilidade saia de nós. Então, vamos ficar atentos também a essa advertência. A repreensão e a disciplina de um pai, ela vem cheia de amor. Pensa em Deus. Esse pai que é só amor, quando ele repreende com amor. Igual aquela mãe que ama tanto aquela criança e deu um tapinha na mão dela para ela não levar choque na tomada, Deus, incomparavelmente, se ele der uma chacoalhada, é porque ele sabe que nesse caminho que você está indo, você vai sofrer, você vai se dar muito mal. Então, é melhor você entrar nos eixos, ou fazer o que é da vontade de Deus. E a última advertência, o convite de Jesus. Ele fala tudo isso. Ele dá essas advertências, mas ele nos ama tanto que no final ele acaba com um convite. Ele diz assim no verso 20: escutem, eu estou à porta e bato. Eu gostaria que a gente tentasse imaginar essa cena. Jesus do lado de fora da nossa casa, batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Às vezes a pessoa usa esse versículo só para conversão. Às vezes o cristão está tão insensível ao Senhor Jesus, está tão morno, que está lá Jesus batendo, porque ele não entra sem ser convidado. Poderia arrombar a porta, poderia mandar abrir, mas ele não é assim. Ele nos deu liberdade de escolha, livre-arbítrio. Ele me permite querer que ele venha ou que ele fique do lado de fora. Então, isso também é algo muito importante. E lendo esse versículo aí que está na tela, vemos que Jesus está indo em nossa direção. Olha bem, não somos nós que vamos procurar Jesus. Ele diz: eu estou à sua porta ali, ó. Ele que vai atrás de nós. Olha que Deus maravilhoso. Não precisa da gente para nada. Ele é todo poderoso, mas o amor dele é tão grande que ele está vendo lá, que ele lá está indiferente, não está nem aí para mim. Eu vou bater na porta dele. Então, ele que vai em nossa direção. É ele quem toma a iniciativa. Ele que bate na porta do nosso coração. Mas, aquilo que eu falei, ele respeita se você vai abrir ou não, porque não queremos que esse encontro nos revele que temos que mudar e deixar que ele seja o dono das nossas vidas. Essa é a resposta quando eu não abro a porta.
Não quero que ele mude. Não vou abrir não, porque ele entrando, ele vai me mostrar, está sujo aqui, está sujo ali, está errado aqui, está fora do lugar ali, está fora do lugar ali, e eu vou ter que mudar. Eu não quero mudar, então deixa eu ficar indiferente, não quero nem saber. Não vou ler nada hoje não, porque eu não quero saber. Eu quero ficar como eu estou bem assim. Mas se a gente abrir a porta, ele vai jantar conosco. E aí no verso 21, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Gente, imagina, você pode sentar ao lado do trono de Jesus um dia na eternidade. Eu também, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Ah, gente, isso é maravilhoso demais. Se imagina sentado do lado do trono de Jesus, nós pecadores mesmo, indiferentes muitas vezes com o Senhor, e Ele vai e faz esse convite, vai à nossa porta, bate e fala, eu quero entrar, eu quero jantar, cear com você. E você já se sentou, assim, eu acredito, nem precisa perguntar, ninguém aqui, se tiver alguém que já se sentou do lado do trono de algum rei da terra, por favor, levante a mão, eu quero saber que rei foi. Mas como eu acredito que ninguém aqui teve esse privilégio, isso é muito pouco. Agora, sentar ao lado do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, isso aí, realmente, gente, é uma coisa que não dá para imaginar. Tinha até que cantar aquela música, não posso imaginar. Imagina sentar-se ao lado de Jesus e, se você está ouvindo a voz do Espírito, responda. Estamos terminando. O propósito da mensagem à igreja de Laodiceia não é condená-la, mas sim salvá-la. O propósito que Deus nos dá essa palavra não é para nos condenar, é para nos salvar. Acorda, 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 se liga, eu quero te salvar. Ah, mas não é a salvação da nossa alma, salvar da mornidão, tirar de ser morno, passivo, tirar desse marasmo, desse descanso aí que não estou nem aí para Jesus. E a igreja, gente, ela é a estufa de Deus que mantém o cristão sempre aquecido com amor, fé e oração. É muito triste, sinceramente é muito triste quando a gente sabe que o cristão, que o crente, ele vai no supermercado de máscara, ele vai lá no centro de Niterói de máscara, ele vai em todos os lugares que ele precisa ir, mas quando chega na hora de vir à igreja, a Covid vai pegá-lo. Aqui não pode, na igreja não pode. Tudo bem, cada um sabe da sua vida, mas essa mensagem da igreja de Laodiceia é para que a gente, nem era para vocês ouvirem, porque vocês estão sempre aqui, mas essa mensagem é para que a gente continue assim, respeitando os nossos limites, respeitando que nós precisamos ficar separados, dando um distanciamento do outro, ou de máscara, porque eu estou aqui distante de vocês bastante, mas se eu estou de máscara, eu não vou ter como passar nada para vocês. E até aqui o Senhor tem nos ajudado.